O significado do filme Autor Orfeus para ler 4 minutos publicado 03.04. 2022 atualizado 03.04. 2022 Um Mestre e Margarita em um longa-metragem de 1994 baseado no livro homônimo de Bulgakov. O romance tem várias adaptações cinematográficas, inclusive na forma de séries de TV, mas este artigo se concentrará especificamente em um dos primeiros filmes feitos depois que a proibição do romance foi suspensa. A história que se desenrola em Um Mestre e Margarita é multifacetada e complexa mesmo quando lida. Para simplificar o processo de compreensão da ideia principal do filme, o diretor o divide em partes componentes, mostrando a história de Yeshua e Pilatos, os heróis do romance escrito pelo mestre, no contexto de histórias e diálogos de outros personagens, de modo que dois romances diferentes, mas relacionados, não se sobreponham. A escolha de tal composição é geralmente correta, pois simplifica a percepção do componente ideológico. Muitas cenas dessa adaptação estão faltando, o que faz com que o espectador tenha uma sensação de subestimação e incompreensão do significado das últimas cenas do filme. Para entender o significado do final de Um Mestre e Margarita, deve-se levar em conta que se trata de um romance dentro de um romance. E as partes com Pôncio Pilatos e Yeshua devem ser percebidas e analisadas separadamente da história do Mestre e Margarita, bem como do séquito de Volan, que se agita em Moscou. Para entender a ideia do autor, o filme mostra as cenas mais vividas e importantes que nos permitem entender as conexões existentes entre os personagens e por que eles chegam a esse final, resolvendo seus conflitos internos. No final do filme, há um baile para o qual toda a nobreza do diabo corre. Margarita é convidada para o baile como uma rainha. Ela faz isso para que Volan realize seu desejo mais profundo, estar perto do mestre e ler novamente seu manuscrito queimado. A mulher passa por todas essas provações por causa do amor e de seus sentimentos brilhantes pelo amante, por quem está disposta a cometer qualquer atrocidade. Quando o baile termina, Margarita consegue o que quer, o mestre aparece diante dela e Volan devolve o manuscrito para eles. O mestre e Margarita, na visão de Levi, não merecem luz, mas paz. E o final lógico de sua história, escondidos durante a maior parte de suas vidas, privados da oportunidade de criar e amar abertamente. E o descanso que eles merecem. A existência tranquila que eles buscavam tão desesperadamente. O mestre, privado da oportunidade de publicar seu romance, cujo tema não correspondia de forma alguma à sociedade em que o escritor vivia, finalmente recebe um leitor não apenas na pessoa de sua amada, mas também na pessoa de Volan. A afirmação de que os manuscritos não queimam significa que os pensamentos e as ideias nunca cairão no esquecimento, mesmo que sejam destruídos. Mais cedo ou mais tarde, eles virão à mente de outra pessoa. Isso também pode ser entendido como o fato de que as verdadeiras obras-primas nunca são esquecidas porque sempre serão relevantes. O mestre dá ao herói de seu romance, Pôncio Pilatos, sua tão esperada liberdade. Ele estava esperando por esse momento há muito tempo, atormentado pela culpa do assassinato de Yeshua, que era culpado apenas por pensar diferente dos outros. Mas esse era o principal problema e o principal conflito tanto do romance O Mestre quanto de O Mestre e Margarita, pois tanto Yeshua quanto o mestre tiveram negada a oportunidade de expressar seus pensamentos abertamente, só que o primeiro estava disposto a morrer. Por isso, enquanto o segundo preferiu ficar em silêncio para preservar sua vida. Podemos condenar o mestre por covardia, mas também devemos perceber que a época em que ele teve a oportunidade de viver e criar foi repleta de prisões e quebrou o destino da intelectualidade criativa. Agora Pilatos, perdoado por Yeshua e presenteado com a liberdade do mestre, pode continuar a falar sobre o significado da vida e da verdade, mas desta vez ele terá muito mais tempo para entender e aceitar plenamente suas ideias. O próprio Volan e sua comitiva deixam Moscou, observando que as pessoas são as mesmas em todos os lugares. Mesmo em épocas e países diferentes, elas são dotadas dos mesmos vícios e desejos semelhantes. Tudo o que aconteceu na cidade durante o curto período da chegada de Satanás, mais cedo ou mais tarde, se repetirá novamente, porque a história é cíclica, e Volan está entediado e procurando novos participantes para seu baile. Admin